Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Vamos para as breves comunicações. Inscrito para falar, o senhor deputado Sargento Lima, no qual concedo a palavra por 10 minutos. Muito bom dia, senhores deputados. Deputados, muitos de nós utilizam como fonte de pesquisa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São dados que nós recolhemos para elaborar projetos, para fazer uso da tribuna, para dizer a quantas anda a nossa região. Existe uma crise instaurada dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro do IBGE. Essa crise, ela se deu após a fundação do Instituto IBGE. Ou seja, a partir do momento que começou a ser subsidiado pesquisas com dinheiro privado. Ou seja, ela pode fornecer dados e criar dados para a iniciativa privada. Em primeiro momento, isso pode parecer que não teria o potencial de influenciar de alguma forma no resultado de todas as estatísticas geradas pelo IBGE, que, como eu disse, é fonte de pesquisa, é fonte de estudo e nos baliza na criação de projetos e também nos orienta quanto a emanar qualquer tipo de opinião. Nós utilizamos para isso o IBGE. Essa crise, ela me preocupa e muito, porque ela pode, de alguma forma, tirar a credibilidade de um instituto que possui credibilidade. Afinal de contas, de todos os 40 deputados aqui, eu já vi quase todos, praticamente, durante a sua fala, utilizar o IBGE como fonte de pesquisa para aquilo que ele faz, para o seu trabalho, para o seu labor rotinal. Muito preocupante isso, porque as mudanças e interferências, além de tirar a credibilidade da informação, ainda coloca em julgo ainda a credibilidade dessa instituição, e essa crise gerada lá dentro já se fez, com que, estranhamente, alguns servidores do próprio Instituto, do próprio IBGE, tenham pedido demissão, tenham pedido o afastamento do atual presidente do IBGE. Será que podemos acreditar nesses números? Se existe uma torre de Babel, onde cada um fala um idioma, onde existe dinheiro da iniciativa privada, onde que por uma própria recomendação da Organização Mundial que trata de pesquisa e estatística recomenda que isso não aconteça, aliada a um governo como o governo Lula, como o governo petista, como a esquerda, que tem um verdadeiro pavor de informações, seja elas de onde que venham, a não ser que seja gerado pelos seus próprios meios, que prega sobre uma censura digital, que prega sobre, que coloca a verdade como desinformação e a trata como uma situação de crime. Será que nós estamos aqui diante de um instituto que pode receber algum tipo de credibilidade?
Pensem nisso da próxima vez que forem usar o IBGE como fonte de consulta e pesquisa para os seus trabalhos, deputados. Pensem bem, que você pode estar fazendo um papel de mentiroso lá na frente. E o seu público vai te cobrar, e você vai ter que se justificar. Olha, usei como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Complicado isso. Muito duro para a gente não poder confiar nas nossas fontes. De outro norte, nós temos uma outra empresa, chamada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deputado Matheus Cadorim, que não possui concorrente. Você já pensou que maravilha isso? Doutor Antídio, o senhor que é um empresário, não há concorrência para o seu ramo, e mesmo assim consegue falir. Uma empresa que não possui concorrência, não consegue se sustentar de pé, e esse mês já não paga o salário dos seus funcionários. Nós temos uma crise dentro do IBGE, nós temos uma crise dentro dos Correios, de uma empresa que não possui concorrente, somente ela presta esse serviço. E detalhe, todo mundo utiliza o correio. E você consegue falir uma empresa que não tem concorrência. Tem que ser muito incompetente. Arrastou para dentro do fundo do poço, dali não passa. E quando ela chegou no fundo do poço, encontrou o IBGE lá no fundo. Foi isso que aconteceu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Eu fico pensando como está a cabeça agora de todos os servidores também do nosso Banco do Brasil. Já parou para pensar? Sabendo que lá no fundo do poço já está o IBGE e o Correio, o Instituto de Previdência dos Servidores do Banco do Brasil também batendo coluna. Esse toque de Midas, ao contrário, em vez de tudo que toca vira ouro, esse governo ele tem um toque de Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira aquilo que vocês estão pensando mesmo, que eu não vou falar aqui nessa tribuna. Tudo. É fácil para nós identificar quando um petista mente. Vou terminar minha fala aqui ensinando para vocês. Como que eu posso fazer para saber se um petista está mentindo? Sabe como? Se ele estiver movimentando os lábios dele, se ele estiver mexendo a boquinha, é porque ele está mentindo. Muito fácil. Mentiram para uma nação inteira de que iam trazer algo de útil para esse país. Não vou nem falar da Petrobras, porque aí vão falar, Lima, você está batendo em bêbado mais uma vez. O resultado das ações dele, da Petrobras, não vou aqui falar sobre o desmonte de uma empresa que era para ser um orgulho nacional. Você sente o efeito da mentira quando você encosta seu carro na bomba de gasolina. Ali você sente o efeito da mentira. Sente no bolso, e é no bolso que tem que bater para ver se as pessoas aprendem. Hoje recebi, antes da sessão aqui, um grande amigo nosso da cidade de Porto União, nosso secretário de Cultura lá, e nós estávamos conversando. Esse pessoalzinho que fez o L e ainda tem algumas condições, sabe o que estão fazendo? Indo embora do Brasil, presidente Fernando. É muito fácil vir aqui, promover o caos, depois do caos instaurado, depois da coisa derramada, e ir embora do nosso país. Que legal, né? E ficamos nós aqui com essa conta. Então, para vocês que fizeram o L, eu desejo para vocês a previdência do Banco do Brasil. Eu desejo que vocês recebam um salário dos Correios, tá? E tenham a certeza e orientação do IBGE para suas vidas. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Rodrigo Minotto, por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente Fernando Klellen. Bom dia aos demais colegas deputados e deputadas. Ontem nós tivemos a instalação da comissão mista sobre a APA da Baleia Franca, na condução, na presidência do deputado Vonley Weber, deputado Zé Milton como vice-presidente, eu como vice-presidente e o deputado Zé Milton como relator. Temos outros integrantes também desta comissão mista, mas é um assunto relevante e importante para a nossa região, especialmente para o município de Jaguaruna, Laguna, Caropaba, Mituba, mas especialmente Jaguaruna. Embora a criação da área de proteção ambiental, a APA, da Baleia Franca, tenha como objetivo proteger a fauna e a flora da região, e principalmente a baleia franca, nós temos argumentos sólidos e justificativas que levantam questões sobre os impactos negativos da implementação desta unidade de conservação para mais de 50 mil famílias que moram nesses municípios, nessas comunidades que serão atingidas. Temos desafios e problemas a serem enfrentados para que a APA da Baleia Franca não expulse moradores e prejudique o desenvolvimento econômico daquela região. A imposição dessas restrições ambientais em uma área tão vasta pode gerar efeitos colaterais negativos sobre as economias locais, especialmente para os moradores de Laguna e Jaguaruna. Muitas dessas comunidades dependem da pesca artesanal, do turismo e de atividades ligadas ao uso sustentável dos recursos naturais. A criação de áreas restritas pode inviabilizar essas atividades econômicas, gerando perda de empregos e afetando a subsistência de milhares de pessoas. A criação de uma APA envolve a imposição de limites severos ao uso de terras e à exploração de recursos naturais. A restrição ao uso de determinadas áreas pode gerar conflitos com proprietários rurais e empresas que têm investimentos em atividades como agricultura, pecuária ou a construção de empreendimentos. Engessa o desenvolvimento. Essas pessoas, empresas, podem ser afetadas pela falta de acesso a recursos naturais ou pela impossibilidade de realizar obras e atividades econômicas em suas propriedades. Imagina uma propriedade que está ali consolidada e ao lado um terreno vazio, totalmente sem poder fazer qualquer tipo de investimento ou empreendimento, porque está sobre a APA da Baleia Franca. Em algumas situações, a criação de unidades de conservação pode resultar na invasão de propriedades privadas, como citei, sem oferecer uma compensação financeira justa ou alternativa viável para o proprietário afetado. A falta de uma política de compensação adequada pode prejudicar ainda mais a qualidade de vida de quem depende dessas terras para sustentar suas famílias, além de criar descontentamento social e conflitos com a administração pública. Embora a APA da Baleia Franca tenha um grande potencial para o turismo sustentável, há o risco de que a população da observação de baleias e outras atividades turísticas acabe gerando um turismo em massa que pode comprometer a integridade do ecossistema local. A superlotação de visitantes em áreas de observação de baleias pode resultar em impactos ambientais indesejáveis, até porque carece de uma infraestrutura adequada. As áreas de proteção ambiental muitas vezes enfrentam dificuldades
relacionadas à fiscalização e à implementação de políticas de gerenciamentos eficientes. A falta de infraestrutura e de recursos para uma fiscalização adequada pode levar à exploração ilegal de recursos naturais, à caça de animais marinhos e à degradação ambiental, o que comprometeria mais ainda os objetivos da APA. Embora a APA da Baleia Franca tenha um foco importante na proteção das baleias, ela pode acabar desconsiderando outras necessidades de conservação e ecossistemas que também exigem atenção. A concentração de recursos e esforços para proteger uma única espécie pode resultar em desvio de foco em relação a outras áreas ecologicamente sensíveis, que precisam de conservação, como os manguezais, as restingas, as áreas de reprodução de outras espécies ameaçadas. Apesar das boas intenções da criação da APA, alguns estudos sugerem que a proteção de uma área limitada no litoral de Santa Catarina pode não ser suficiente para garantir a recuperação e a preservação a longo prazo da baleia franca, uma espécie que depende de um vasto território de migração para sua sobrevivência. Ou seja, a eficácia real da APA na preservação dessa espécie pode ser questionada, visto que a baleia franca realiza migrações longas e não se restringe apenas ao litoral de Santa Catarina. Por fim, embora a preservação ambiental seja fundamental e a APA da Baleia Franca tenha sido criada com boas intenções, é necessário que se considere de forma mais aprofundada os impactos econômicos, sociais e ambientais que essa unidade de conservação pode causar. É essencial buscar um equilíbrio entre a proteção dos ecossistemas e a sustentabilidade das atividades humanas, garantindo que a comunidade local tenha condições de prosperar sem prejudicar a biodiversidade da região. A implementação de políticas públicas mais equilibradas, que respeitem as necessidades econômicas das populações e os objetivos de conservação é essencial para um futuro mais justo e sustentável para todos. Por fim, acabamos ontem de participar desta reunião mista da instalação que vai tratar desse assunto aqui na Assembleia Legislativa. E reafirmo aqui meu compromisso na defesa dos moradores que estão angustiados e com a possibilidade de perderem seus imóveis, apagando ali a história construída de suas famílias, de suas origens. Mas vamos lutar para encontrar uma solução definitiva para esse problema, que foi criado principalmente para os municípios de Laguna e Jaguaruna. Por isso, senhor presidente, a importância dessa comissão, deputado Emerson, que participamos ontem, e Vossa Excelência, como prefeito de uma bela cidade de Porto Belo, que já foi, sabe as dificuldades que é gerenciar esses conflitos. E nós precisamos ter sabedoria, equilíbrio e justiça social para que possamos pôr fim a esse debate, essa discussão, essa insegurança jurídica e esses problemas que as famílias dos municípios de Jaguaruna e de Laguna sofrem. A incerteza, que é o pior problema que temos hoje. Por isso, tenho certeza que essa comissão mista vai contribuir, colaborar para o debate e vamos sim, aos órgãos competentes, buscar soluções juntamente com a comunidade que deve ser ouvida de forma permanente para que possamos encontrar aí uma justiça e um equilíbrio e que essa causa seja resolvida da melhor forma, protegendo o ecossistema e protegendo a propriedade e as famílias dos municípios de Laguna e de Jaguaruna e dos demais municípios que compõem a APA da Baleia Franca. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Rodrigo Minotto. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Lucas Neves, por 10 minutos. Presidente, deputado Fernando Krelin, cumprimentar Vossa Excelência, deputado Emerson, deputado Mário Mota, deputado Cadorim, deputado Sérgio Mota e deputado Minotto e deputado Volney Weber, que também nos dá a honra da sua presença aqui. Eu chamo a atenção a algumas notícias que estão na imprensa. Mais de 1 milhão de javalis precisarão ser abatidos em 2025 no Brasil, aponta a entidade. Governo de São Paulo vai contratar serviço de abate de javalis e javaporcos. Javali no Brasil, está tudo dominado. Invasão de javalis e javaporcos em reservas do estado de São Paulo custará mais de R$1.100.000. Avanço descontrolado dos javalis ameaça lavouras e pecuária no Brasil. Presidente, eu não falo sobre a causa do javali, da caça dessa praga, porque gosto. Eu falo porque é necessário trazer luz a este assunto. Algumas pessoas ainda não compreenderam a complexidade do problema e o quão grave tem sido, especialmente para o produtor rural. Na semana que passou, em visita a alguns municípios da região serrana, me deparei com produtores rurais que estão tendo suas lavouras devastadas do dia para a noite por conta da praga que vem se proliferando cada vez mais. Quando nós vemos o trabalho feito pelos controladores, e isso é feito com muita responsabilidade, eu sempre digo, é necessário separar o joio do trigo. Aqueles que fazem a caça sem a devida autorização precisam ser responsabilizados. Aqueles que matam animais silvestres protegidos pela lei precisam ser punidos, responsabilizados. Agora, aqueles que possuem as devidas autorizações, aqueles que respeitam as espécies protegidas, nativas, estes não precisam pagar pelos maus. Mas, infelizmente, apesar dos esforços que estamos empreendendo desde 2023, quando propusemos e aprovamos a legislação que em Santa Catarina autorizou a caça, o controle, o manejo do javali, apesar disso, da lei estar hoje vigindo, nós ainda temos uma série de dificuldades. Cito, por exemplo, algo pontuado ontem na reunião que tive com o presidente da Associação Brasileira dos Caçadores, meu amigo Rafael Salerno, estava em Minas Gerais, fizemos uma videochamada e nós estamos com um problema. As autorizações, as guias de tráfego das armas usadas pelos controladores têm uma validade de 6 meses, mas há 4 meses o sistema do Exército que oferece essa autorização, que emite essa autorização, está com problema. E aí nós estamos dizendo que em 2 meses poderemos ter uma situação ainda mais grave, com todas as guias vencidas e o controle impossibilitado de ser feito. Precisamos compreender, de uma vez por todas, que a questão do javali não trata-se de algo ideológico, mas é, acima de tudo, uma guerra que precisa ser empreendida por todos, conjunto, o Estado e aqueles que se dispõem em Santa Catarina de maneira voluntária de fazer o controle, para que não cheguemos à situação do estado de São Paulo, que está tirando dinheiro do cofre público para fazer o controle por conta da proliferação da praga. Aqui em Santa Catarina isto ainda não está acontecendo.
Mas se a burocracia continuar da maneira que está, as dificuldades que são criadas, incluindo algo que nós tentamos derrubar quando aprovamos a lei aqui nesta casa, uma emenda, um artigo, que criou sim dificuldades, e aquela vez, neste plenário, eu alertei que aquela emenda traria problemas, e está trazendo problemas, dificuldades para o controle. Só quem conhece a realidade, como nós temos buscado conhecer, olha no olho do produtor rural, como eu olhei no final de semana, de um produtor dizendo, eu preciso de ajuda. E hoje quem ajuda é o produtor rural, que do dia para a noite tem um prejuízo de 50 mil reais, como aconteceu em Urupema no final de semana, porque perdeu toda a plantação que ele havia feito, por conta da proliferação e da manada de javalis que devastou com tudo. Quando você se depara com um produtor rural que tem o seu rebanho atacado, ou que tem a sua reserva na propriedade atingida, devastada, você se dá conta de que não é um problema qualquer. Nós precisamos enfrentar isso de cabeça erguida e unindo forças. Nós estamos falando que 1 milhão de javalis precisam ser abatidos este ano no Brasil, para que a gente tenha o controle. Alguns dizem que é necessário acabar com essa praga. Seria o sonho, mas isso hoje de fato é impossível. A nossa defesa é para que a gente empreenda esforços, diminua a burocracia, para que pelo menos o controle possa acontecer, como vem acontecendo, mas de uma maneira mais intensa. Eu faço essa defesa porque venho de uma região que sofre com isso, porque conheço a realidade, e muitas pessoas falam disso sem ter o menor conhecimento de causa. Mas tem também aqueles que no conforto do seu escritório tomam decisões, criam burocracias que prejudicam o trabalho do controle, o manejo do javali. É muito fácil tomar esse tipo de decisão sem estar lá na ponta, conhecendo as dificuldades. E eu encerro dizendo, aqueles que se esforçam para proteger a praga, que não tem predador natural, que transmite doenças, que coloca em risco a sanidade animal em Santa Catarina, que destrói nascentes, que mata animais silvestres, a praga que devasta lavouras, que traz prejuízo econômico, desequilíbrio ambiental. Se alguém tem dó, pena do javali, eu faço um convite. Vão à Serra Catarinense, carreguem algumas unidades de javali no seu carro e leve para criar em casa, porque nós estamos de fato vivendo um problema muito grave e não dá mais para aceitar que essa questão fique sendo discutida de maneira ideológica e não de maneira prática, como é necessário. Agradeço, senhor presidente. Bom dia a todos. Não havendo mais inscritos em breves comunicações, conforme o artigo 108 do Regimento Interno, vamos direto ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do PP por 5 minutos. PP não está. PDT por 3 minutos. O deputado Rodrigo já falou. PL por 16 minutos. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, pelo tempo de 12 minutos, com a palavra o deputado Emerson Stein. Senhor presidente, deputado Fernando Krellen, a mesa que está aqui, deputado Lucas Neves, todos os deputados presentes, aqueles que nos assistem pela TV UAU, me traz essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é mais uma vez, não em critério de cobrança, mas para relembrar aqui os nossos pedidos dessa Casa Legislativa, deputado Sérgio Mota, de muitos deputados, não só eu, deputado Emerson, mas muitos deputados, referente aos excedentes aprovados no concurso público dos bombeiros de Santa Catarina. Fizemos mais uma moção
ao nosso governador Jorginho Melo, que eu tenho certeza que em breve vai nos ouvir os deputados, para que possa chamar esses aprovados do concurso público, que são os excedentes, onde foi supramencionado e prevê a contratação de apenas 250 candidatos e consequente descarte de 144 aptos em todas as fases. No entanto, mesmo com o provimento de 250 vagas em Santa Catarina, continuará o número de praças aquém do previsto na Lei Complementar 801 de 2022. Então, esses excedentes podem sim, através da lei ou através de mudança de lei ou através do decreto do nosso governador Jorginho Melo, para que possam ser chamados esses que estão à espera há muito tempo, que já são aprovados em concurso público. Estive recentemente conversando com agora, novamente, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, nosso amigo Fabiano, onde ele disse que teremos novidades. E com certeza, com a sua competência, com a sua dedicação em conversar com o nosso governador, mostrar para o governador a importância da vinda desses excedentes para suprir a necessidade, suprir a demanda que falta no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Então, é mais um pedido, é mais uma lembrança ao nosso governador Jorginho Melo, para que a gente possa agraciar e termos mais bombeiros em Santa Catarina, a partir do chamamento desses excedentes aqui em Santa Catarina. É de fundamental importância, nosso presidente Fernando Crellin, que eu tenho certeza que você também já recebeu muitos desses excedentes, assim como outros deputados, para que a gente pedisse, solicitasse ao nosso governador Jorginho Melo, para que possa trazer para dentro da corporação esses bombeiros excedentes que são profissionais, estão aptos, prontos para servir a nossa comunidade, a nossa gente de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Emerson. Agora o bloco União, PSD, PRD, 10 minutos. Não havendo, bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, por 7 minutos. Bloco Podemos, Republicanos e Novo, pelo tempo de 7 minutos. Finalizado o tempo dos partidos, partimos agora para a ordem do dia. Pedido de informação 0016, iniciativa deputado Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da regulamentação da Lei 19.136 de 2024, que amplia a distribuição de medicamentos à base de cannabis pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. Em discussão, não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0020, deputado Sargento Lima, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do projeto para a construção de um ginásio de esportes na Escola Indígena de Ensino Fundamental Paiol de Barro, localizada no município de Entre Rios. Em discussão, não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0021, deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca das apreensões de drogas realizadas pela Polícia Militar e Civil em Santa Catarina no ano de 2022. Em discussão, não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Pedido de informação 0022, deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da realização de cirurgias pelo Serviço Público Estadual no município de Xaxim. Em discussão, não havendo em votação, pedido de informação está aprovado. Moções. Moção 0019, deputado Marquito, manifestando o apelo ao senhor Jorge Messias, advogado-geral da União, pela revisão do parecer 00011-2023, Consunião CGU-AGU, que proíbe o reconhecimento de núcleos urbanos consolidados previstos na Lei 12.651 de 2012, em áreas situadas no bioma da Mata Atlântica, assegurando assim a compensação ambiental. Em discussão, não havendo em votação, a moção está aprovada. Moção 0020, deputado Camilo Martins, manifestando aos policiais militares, cabo Maicon Marcelo Dunque e soldado Borges Nascimento, aplauso por ato de bravura. Em discussão, não havendo em votação, moção está aprovada. Esta presidência comunica que encaminhará os detalhes, conforme determina o regimento interno, das seguintes indicações. Indicações 36 a 41.
Esta presidência comunica que foram deferidos os seguintes requerimentos. Requerimentos 230 a 269. Explicações pessoais, não temos inscritos. Sendo assim, não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais tempo regimental, não havendo mais nada a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Ótimo restante de semana a todos.